Olá, turma, tudo bom? Aqui quem fala é a professora e psicóloga Daniele Claes. Então, estamos aqui para mais uma videoaula. O nosso tema hoje é liderança. Como todo conceito, como todo tema, existem milhões de conceitos distintos. Cada autor vem falando de um conceito diferenciado. O conceito que nós vamos usar é de uma autora chamada Janette Knappich, que no livro Gestão de Pessoas e Talento, de 2012, ela tem um conceito de liderança que eu gosto muito de trabalhar, que ela fala o seguinte, que liderança é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciando tanto de forma positiva ou negativa a mentalidade. Durante muito tempo, alguns autores defendiam a tese de que os líderes só influenciavam as pessoas de maneira positiva. Vocês acreditam nisso? Claro que não. Os líderes eles podem influenciar tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa, dependendo da causa que eles querem defender, do que eles almejam alcançar. Então deixa eu colocar algumas coisas para vocês entenderem liderança. Há alguns anos atrás, existia uma seita de um cara chamado Reverendo Mu, aonde centenas de pessoas, lá nos Estados Unidos, aonde centenas de pessoas cometeram suicídio coletivo pelo que o Reverendo Mu defendia como verdade. Então imagina, crianças, idosos, mulheres, homens, acabaram cometendo suicídio pelo que o Reverendo Mu defendia como verdade. Então, para você ver o que é um poder de persuasão, um poder de liderança, de influenciar alguém. Vocês sabem quais são as características principais de um líder? Carisma, ele é manipulador, né? Ele tem a capacidade de influenciar as pessoas, é inteligente, é sedutor. Vocês sabem quais são as características da psicopatia, de um psicopata? É exatamente a mesma coisa, né? É manipulador, tem a capacidade de influenciar as pessoas, é inteligente, é sedutor, ele é sempre carismático. Professora, mas por que a senhora está falando disso? Para vocês verem que essa coisa de liderança positiva e negativa, ela é sempre uma linha ali muito tênue entre uma e outra, né? Então, deixa eu citar só um exemplo para vocês entenderem. Vocês lembram de um cara chamado Francisco de Assis? O vulgo maníaco do parque. Eu não sei se vocês lembram lá da história do Francisco de Assis, mas que ele levava algumas mulheres, ele seduziu algumas mulheres para entrar no local onde era um terreno baldio, e essas mulheres acabaram sendo assassinadas depois disso. Se vocês forem olhar lá nos relatos, na história do Francisco de Assis, ele nunca, em nenhum dos casos, ele levou essas mulheres para esse terreno coagindo, obrigada, querendo, usando de alguma agressividade com elas. Elas entravam no terreno baldio, que era uma lixeira, convencido por eles, né, de que iam tirar fotos, de que iam ser modelo. Olha o que é um poder de persuasão. Claro que depois que ele entrava lá com elas, ele barbarizava. Mas é só para você ver o que é essa coisa aí que a gente está falando de seduzir, de ser inteligente, de manipular as pessoas. Eu não sei se vocês, claro que todo mundo lembra, já ouviu falar alguma vez na vida de um cara chamado Hitler. Então, ele era líder ou não era líder? Claro que ele era líder, o problema era a causa que ele defendia, mas que ele tinha um poder de liderança, ele tinha. O Hitler, na Primeira Guerra Mundial, o Hitler era apenas um soldado. Então, olha o que é o poder que você tem sobre as outras pessoas. Ele fez uma guerra mundial acontecer.
Então, é só um exemplo para vocês verem que os líderes, eles podem influenciar tanto de maneira positiva quanto negativa, como fala Janete Knappich, né, a autora desse livro aí que eu citei logo no começo para vocês. Existem 3 tipos de liderança que o Chiavenato traz pra gente. Existem também outros autores que falam de outros tipos de liderança, mas o Chiavenato, ele traz 3 lideranças e que normalmente é o autor que se mais trabalha nessa área de administração. Então, quais são esses tipos de liderança que ele fala? Ele fala do autocrático, do democrático e do liberal. Quem é o líder autocrático? É aquele cara que tem um tipo de liderança autoritária. Ele não ouve ninguém, ele impõe as suas decisões ao grupo. Então, é aquele mesmo, quem manda aqui sou eu. Ele é bem rígido, bem duro. A liderança democrática, o líder ele já costuma estimular a participação do grupo, né? Ele é um tipo de liderança participativa, em que antes do líder, mesmo sendo ele a tomar a decisão final, mas antes dele tomar essa decisão, ele escuta, né, a equipe dele para poder chegar a um denominador comum. E a terceira liderança é o líder liberal, que onde há liberdade e total confiança no grupo, as decisões elas são delegadas e a participação do líder costuma ser limitada. Se eu fosse perguntar para vocês qual é a melhor liderança, a gente tem a tendência de achar que é a liderança democrática. Gente, não vamos falar de líder perfeito, porque isso não existe. Mas para o líder ser um bom líder, ele precisa ter as 3 características. Tanto ter um pouco de autocrático quanto liberal, quanto democrático. A gente fala, inclusive, que qual é, claro, o perfil de líder que tem que sobressair. É o democrático, né? Mas ele precisa ter um pouquinho de autocrático e liberal. Por quê, professora? Que ele precisa ter as 3 características, porque ele vai ter que se adaptar conforme a situação. Mesmo a liderança democrática sendo o melhor perfil de liderança, se ele for só um líder democrático e, por exemplo, ele tiver uma equipe que não é participativa, daquele tipo que só trabalha a se mandar, se esse cara não tiver um perfil mais rígido, né, de dizer assim, de traçar as metas como o autocrático, a gente não vai sair do lugar. Então, mesmo, o que a gente pode ver? Que ele fala de 3 lideranças, mas para o líder ser um bom líder, ele precisa se adequar aí, ter um pouquinho de cada, mas claro, sobressaindo a liderança democrática. Então é isso. Eu espero aí que nesses minutinhos eu tenha conseguido fazer vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que é liderança e esses 3 tipos de liderança aí que o Chiavenato fala. Então, até a próxima videoaula.